let me go back to work, okay? See ya, bye! Hello, people from YouTube. Welcome to Uncle Beto's English Tips. Vocês são todos bem-vindos. I love you all. Hoje nós estamos aqui para tocarmos num assunto bem interessante, muito interessante. É muito comum em língua inglesa e língua portuguesa também. Não é só em língua inglesa não, em língua portuguesa também. Sabe quando eu faço perguntas, assim, duas perguntas na mesma frase? Por exemplo aqui, ó, quem sabe onde fica o Mac? Quem sabe, e daí a outra pergunta, onde fica o Mac? Tá certo? Então, em português, eu coloco a entonação aqui no final, eu não sei qual foi a pergunta. Se é quem sabe ou se é onde fica o Mac. Porque em português não tem verbo auxiliar, em português só a entonação que manda na pergunta. Então, essas frases pra gente é indiferente, é só colocar a entonação e pronto. Quem sabe onde fica o Mac? As duas frases ficam na mesma ordem. Pronome interrogativo, sujeito, pronome interrogativo, sujeito, verbo, tranquilo. Certo? Você pode me dizer onde eu encontro John? Ó, você pode me dizer onde eu encontro John? Duas frases. Ó. Você pode me dizer, primeira pergunta, onde eu encontro John? Segunda pergunta. Em português não tem verbo auxiliar, não tem nada que indique que é pergunta, é só colocar a entonação aqui e as duas perguntas passam batidas, né? Você sabe onde eu deixei o carro? Você sabe onde eu deixei o carro? Você sabe é a primeira pergunta. Onde eu deixei o carro? A segunda pergunta. As duas aqui estão corretas, as duas são interrogativas, então passa batido. Em Speak English, por causa do elemento do verbo auxiliar, eu tenho que saber qual que é a pergunta. A pergunta aqui, ó, é Who knows where the Mac is? Com o verbo to be, não tem verbo auxiliar. Agora, o who knows só não tem verbo auxiliar aqui porque o who você pode perguntar direto no presente, mas a pergunta é a primeira frase. Who knows where the Mac is? A segunda frase tem que estar na afirmativa. Porque a primeira é quem sabe? Essa que é a pergunta. Quem sabe onde fica o McDonald's? A segunda frase tem que estar na afirmativa. E qual que é a ordem da afirmativa? Sujeito depois do verbo. Where the Mac is. Mac é o sujeito, verbo vem em seguida. A ordem é sujeito, verbo, complemento. Quer ver uma com complemento? Você pode me dizer onde eu encontro John? Você pode me dizer onde eu encontro John? Ou seja, can you tell me where I can find John? Ó, can you tell me? Ó, aqui já tem o efeito da pergunta. Can you? Esse can abre essa pergunta porque can é verbo modal, então ele tem que vir no começo para indicar a pergunta. Agora, olha só a segunda parte da pergunta. I can find John. Ó, sujeito, verbo, can find, locução verbal, né? Posso encontrar e objeto encontrar quem? Objeto direto, o John. Então, essa segunda frase aqui, ela está na afirmativa. Ah, mas não tem um pronome interrogativo, vai where? Sim, só que esse where aqui, na verdade, ele está entrando como um conector da sua pergunta para a frase que você quer. Na verdade, isso aqui, linguisticamente falando, é um conector. Mas ele é o pronome interrogativo where. Então, alguém pode me dizer onde que eu encontro o João? Você pode me dizer onde? Ó? Can you tell me? Can you tell me? Esta que é a sua pergunta. A sua segunda frase tem que estar na afirmativa. Sujeito, verbo, complemento. Aí vem o ponto de interrogação. Vem o ponto de interrogação porque tem entonação? Tem, mas por causa da pergunta, da primeira frase. Vocês estão me entendendo? Você sabe onde eu deixei o carro? Você sabe onde eu deixei? Você sabe. Do you know? Ó, aqui tem o do. Você sabe é uma pergunta direta. Então eu tenho que perguntar com o verbo auxiliar, porque a pergunta, toda pergunta inglesa tem verbo auxiliar. Aqui é o verbo do presente, do you. Do you know
Do you know? Agora a segunda frase, where I left my car. Eu deixei o quê? O meu carro. Essa segunda frase tem que estar na afirmativa, porque a pergunta é do you know? Coloca o ponto de interrogação ali? Coloca, porque é uma interrogativa. Só que é a interrogativa dessa primeira frase aqui. Do you know where I left my car? Do you know? Interrogativa. Do you? Where I left my car. Did you ask when he dated Mary? Did you ask when he dated Mary? Did you? Did you? A primeira frase é a sua pergunta. É uma interrogativa, tem que ter o verbo auxiliar aqui. Did you ask? Você perguntou? Quando ele namorou a Mary? Ele, verbo namorar, na ordem direta no passado, namorou quem? A Mary. Did you ask when he dated Mary? Olha a pergunta aqui, ó. Ponto de interrogação lá, mas é referente a essa, é a primeira frase que está na pergunta. Você perguntou? Essa que é a pergunta. Did you ask when he dated Mary? A segunda frase está na ordem direta da frase afirmativa. Should I study when I arrive home? Should I study? Should I? Should é um verbo auxiliar. Na verdade, ele é um verbo modal. Mas ele é um verbo auxiliar, ele funciona como um verbo auxiliar. Por isso que ele abre a tua frase. Aqui eu preciso do elemento da pergunta, que é quando eu faço pergunta, desloca-se o verbo auxiliar ou o verbo modal para o início da frase. Should I study? Essa que é a tua pergunta. Should I study? Eu deveria estudar? Eu devia estudar? Should I study when I get home? A segunda frase está I get home. Eu chegar em casa. Should I study when I get home? Quando eu chegar em casa. Eu chegar em casa. Está na afirmativa, na ordem direta. Pontinho de interrogação, porque é uma pergunta, mas essa primeira frase que faz a pergunta. Sempre quando eu tiver duas perguntas na mesma frase, a primeira frase que vai ter aqueles elementos de verbo auxiliar, que se desloca para o início e tal. A segunda frase vem na ordem direta da afirmativa. Entenderam, meus queridos? É tenso isso aqui, hein? Assistam esse post aqui mais uma vez, certo? Depois que vocês chegarem nesse ponto aqui, agora começam a fazer as frases de vocês, ó. Olha quanta pergunta. Do you know where? Can you tell me? Should we go? Could you do? E vai a segunda frase na afirmativa. Could you tell? Should we go? Do you know? E tal, e tal, e tal. Olha quanta, e tal, tem um monte, e tal, e tal, e tal, e tal. Façam essa segunda parte aqui à exaustão, meus queridos. Vocês vão se surpreender de tanto repetir isso daqui, o teu cérebro vai associando, ele vai assimilando vagarosamente esse tipo de raciocínio. Entenderam, meus queridos? Façam bastante isso aqui que vocês vão se surpreender. Bom, meus queridos, curtam e compartilhem, espero que vocês tenham gostado. Querem conhecer meu SPC, o meu material didático de conteúdo de estudo? É só clicar no link que está aí no descritivo. Só clicar no link aí e dar uma visitada nesse meu material. Espero que vocês gostem. Por hoje é só. A gente volta na próxima aula de Speak English do Tio Beto, que na verdade não é aula, são dicas. Bye! Eu acordei de manhã querendo falar inglês.